Estamos agora, começando mais um culto, que a palavra que vai ser ministrada hoje seja para a honra e glória do Senhor. Vamos estar orando nesse momento, agradecendo a Deus, pela nossa saúde, pela nossa vida, por todas as bênçãos que Deus tem derramado sobre nós. Senhor, meu Deus, obrigado por aqui estarmos. Obrigado, Senhor Deus, por mais um dia. Pai de amor, obrigado pela misericórdia que o Senhor tem tido conosco, Senhor Deus, todos os dias, nos protegendo, nos livrando dessa doença, Senhor Deus, e que o Senhor esteja, Senhor, com todos aqueles que estão buscando-te neste momento, Senhor, que o Senhor esteja, ó Pai, falando aos nossos corações, com o culto que será realizado agora, que o Senhor seja com cada membro da nossa igreja, cada adolescente, junior, criança, idoso, enfim, Senhor Deus, seja com o pastor, com sua família, seja com todas as famílias da nossa igreja. Muito obrigada por tudo, ó Pai. Entrego nossas vidas em tuas santas mãos. Em nome de Jesus que oro e agradeço. Amém. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Se não for pra te adorar,
estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Neste momento, nós estamos aqui para adorarmos ao Senhor, olhando para esses bancos com o nome dos irmãos, lembrando de cada rosto e com o coração cheio de saudade, com muita vontade de estarmos perto. Mas lembre-se, nós podemos estar perto do Senhor, porque é o que nos faz bem, o que nos fortalece, e esse também é o desejo dele. Perto quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei,
somente a ti, Jesus. Olá a todos. Hoje a nossa reflexão, nosso texto bíblico se encontra em Tito, carta a Tito. Eu gostaria de começar lendo com vocês o versículo de número 15, mas nós vamos retornar e vamos ler alguns versos a partir do 11 e vamos caminhar até o 14. Nós estamos nesse mês enfatizando a evangelização e hoje eu gostaria de falar sobre como nós vencermos alguns desafios diante da evangelização. Veja o que Paulo, o apóstolo Paulo, como diz, logo no capítulo 1, ele endereçou essa carta a Tito, Tito que era o seu filho na fé, um jovem pastor, que ficou incumbido de ir a Creta, uma ilha que ainda hoje existe e é reconhecida até por esse nome, e colocar em ordem algumas igrejas, que o apóstolo Paulo provavelmente fundou, ou pelo menos foi um grande instrumento de Deus para que isso pudesse acontecer, após a sua prisão, que não é relatada essa outra viagem missionária que ele fez, após o capítulo 28 de Atos, mas crê-se que ele foi a Creta e esteve lá pregando o Evangelho. E dentro dessa atividade agora de como uma igreja imersa no mundo, é o que nós vivemos, nós continuamos a viver aqui salvos pela graça de Deus, mas ainda vivendo nesse mundo, como que os pastores deveriam ser. Como que a igreja deveria ser, como que Tito deveria se portar diante disso. E nós vamos ver então o verso de número 15, Paulo dizendo: fala essas coisas, exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te menospreze. Nós olhamos que não é um trabalho fácil ser servo de Deus e ser desafiado também pela sua palavra, proclamarmos o seu evangelho ao mundo, não é uma atividade das mais tranquilas. Geralmente encontramos uma falta de receptividade, porque é isso que o evangelho faz comigo e faz com você. Ele mexe com algumas coisas, alguns pensamentos que nós preferimos que não se tocasse. Mas pela graça de Deus, ele faz com que a tua palavra chegue a nós e faz com que homens, como você pode lembrar da sua história, alguém chegou até você para fazer esse convite, para fazer essa reflexão sobre o Evangelho, e você pôde adentrar o corpo de Cristo, fazer parte da família de Deus. E Deus espera que nós façamos assim também, que nós possamos falar essas coisas que nós iremos trabalhar aqui, por exemplo, nesses versos de 11 a 14, a gente possa exortar, a gente possa repreender. E isso de forma, nós lembramos também o que Paulo falou a Timóteo, de forma tranquila, de forma mansa, mas nós devemos fazer isso. Nós devemos, muitas vezes, chamar a atenção das pessoas, para que elas possam mudar de direção, de rumo, na sua estrada espiritual. Nós precisamos expor as pessoas diante daquilo que só a palavra de Deus, ela clareia para nós, que é o assunto do pecado, o assunto desse Deus santo, e como ele pode ser resolvido. Eu gostaria de que, nesse momento, você não tivesse amedrontado para vencer os desafios da evangelização, de ser um evangelizador. Eu gostaria que você pudesse fazer como Tito, aqui Paulo trazendo ele para essa realidade, essa necessidade de trabalhar em prol do evangelho, de manter-se fiel à sã doutrina, mas ele também trabalha a graça de Deus. Nós podemos fazer isso porque a graça de Deus nos alcançou. Nós podemos agora estar em condições de levarem outros também a reconhecerem o que a graça de Deus faz. Então eu gostaria que nós pudéssemos ler, nesse momento, os versículos de número 11 até o verso de número 14. Que diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens e ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus,
que se entregou a si mesmo por nós para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Como eu já li no início, vou reler o verso de número 15, fala essas coisas, exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te menospreze. Paulo começa falando sobre a necessidade, então, de que aquela igreja pudesse ser organizada de fato, pudesse se manter fiel à sã doutrina, pudesse ter as suas coisas colocadas em ordem. E é o versículo 5 do capítulo 1 que Paulo vai falar sobre o objetivo do envio de Tito. E nós olhamos então que Tito vai com essa tarefa. Uma tarefa que não é só a tarefa pastoral de ser um evangelizador, de alcançar o mundo pela palavra de Deus. É uma tarefa que começa sim, deva-se começar, um homem íntegro. Por isso que Paulo vai trazer as qualificações do ministério pastoral, mas também vai passar pela igreja, pelas pessoas de diversas faixas etárias, como o capítulo 2 começa nos informando. E ele chega então nesse verso de número 11, dizendo como é possível nós formarmos pessoas, nós levarmos o evangelho às pessoas para que essas pessoas tenham essa vida transformada. Eu não sei você, o que você gosta mais aí no seu momento de lanche à tarde, ou pela manhã mesmo, se é um chá, se é um café. Eu costumo fazer essa pesquisa aqui de opinião. E eu gostaria que você pudesse estar até respondendo aí de onde você está, para alguém que está ao seu lado, o que você gosta mais. Porque eu gostaria aqui de trabalhar com vocês, e eu me arvorei esses dias no estudo de uma outra língua, né, do inglês, e essa passagem me faz lembrar essa palavra chá em inglês. Isso eu acho que vai ajudar você a memorar essa palavra, a trazer em sua mente o que de fato esse texto, esses versos querem nos ensinar. Porque essa palavra chá no inglês, ela é tia, né? O T, o E e o A. E nós olhamos aqui que o assunto é a graça de Deus. Só é possível nós termos uma vida mudada porque Deus é um Deus gracioso. Deus resolveu nos dar algo que nós não merecemos, que é a salvação por meio de Cristo Jesus. E essa graça é uma graça que ela pode, nós vemos no verso de número 11, e ela é uma graça que se manifesta trazendo salvação. Mas é uma graça também que nos ensina, e é também uma graça que nos faz aguardar a bendita esperança da volta do nosso Senhor Jesus. Eu gostaria que você então pudesse acompanhar, logo no primeiro verso, o que nós encontramos, esse verso de número 11, é justamente essa explicação, por que nós vivemos de modo diferente, por que as pessoas quem nós oramos e desejamos a conversão podem viver uma vida de modo diferente, por que nós devemos vencer esses desafios da evangelização, como Tito ali estava, como Paulo fazia durante as suas viagens, até mesmo dentro da prisão. Por que nós podemos, por que nós temos condições de vencer esses desafios? Porque existe um Deus gracioso, existe um Deus que se manifestou em graça. Nós olhamos o verso de número 11, a graça de Deus, então, o T, trazendo salvação. O verso de número 11 diz, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Nós olhamos que de forma mais clara possível, essa graça veio através de uma pessoa. Às vezes nós pensamos que no Antigo Testamento não havia esse Deus gracioso, mas na verdade desde que o pecado adentrou o mundo, nós olhamos de forma tão nítida essa graça salvífica chegando até a humanidade. Isso começou lá com o primeiro casal. Deus vai até Adão e Eva e propõe então um sacrifício para que cobrisse as vergonhas dele. Prenunciando, inclusive, Gênesis 3, versículo 15, de que um dia alguém viria para esmagar a cabeça da serpente.
A semente da mulher faria isso. E nós entendemos de forma tão clara que foi Cristo que fez isso. Mas nós olhamos ainda no Antigo Testamento, Deus separando um povo através de um homem. Abraão, no capítulo 12, começa essa história de que Deus, ele interviu para separar um povo de forma que esse povo pudesse ser santo, esse povo pudesse responder ao propósito de Deus, e Deus se apresenta, fazendo então de Abraão uma grande nação e trazendo bênção a todas as famílias da terra. Isso acontece em Cristo Jesus. Nós olhamos mais adiante, a Bíblia recheada de prenúncios, os salmos, de que alguém viria. Até no sistema sacrificial nós encontramos a ideia de que haverá de vir aquele que vai morrer, que vai tomar de fato as dores do pecado, que vai expiar esse pecado do povo. Deus vai prover isso, e Ele mostrou isso através desse sistema sacrificial. Ele mostrou que haveria alguém nos representar de forma perfeita, sendo esse grande representante do povo, que é para nós sermos um povo santo, um povo separado. Nós olhamos que Cristo cumpre isso. Com seu nascimento, nós olhamos que com a sua vida perfeita, com a sua morte, com a sua ressurreição e sua ascensão aos céus, Cristo, ele se forma, então, para nós de maneira tão clara, a graça de Deus manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Eu gostaria de destacar aqui para vocês, todos os homens, porque você pode estar pensando que se a graça de Deus ela alcança todos os homens, não é preciso então que os homens tomem uma decisão, se arrependam, tenham fé em Cristo. De maneira alguma. Quando Paulo ele fala aqui a Tito sobre todos os homens, nós temos que ter em mente que a graça de Deus, isso é importante a gente frisar nesse tempo, que a graça de Deus, ela não faz acepção de pessoas, de classe social, da cor das pessoas. A graça de Deus vem alcançando instruídos e aqueles que não têm instrução. A graça de Deus se manifesta a todos os homens nesse sentido. No capítulo 2, a humanidade de forma geral. Não é à toa que Apocalipse nos diz que diante do trono haverão línguas, nações, tribos ali representando, porque Deus, ele fez com que Cristo, em Cristo Jesus, todos os homens, através da fé e do arrependimento, pudessem ser salvos. Através do reconhecer o seu pecado e sentir tristeza por isso, porque um Deus tão gracioso, tão santo, não merecia a nossa atitude de rebeldia, e nós fazemos, então nós nos entristecemos por isso, mas nós também não queremos tomar agora com as nossas próprias mãos algo que só Deus pode dar, que é a salvação. Então nós cremos, nós temos fé que alguém fez isso por nós, que nós não somos capazes de alcançar pelos nossos méritos a salvação, mas Cristo alcançou isso por nós. Então nós olhamos que esse texto está dentro de um contexto, a gente precisa analisar, mas essa graça de Deus que traz salvação, ela deve nos empenhar, ela deve fazer com que nós possamos ser estimulados a falar desse Deus gracioso, desse Cristo que salva o pecador. Mas essa graça também, a letra E, ela nos ensina a viver nesse tempo. O versículo de número 12, ele vai nos chamar a atenção para isso, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Nós olhamos que é a salvação quem faz isso. A salvação é quem traz essa mudança de mente e essa mudança também de vida. É por isso que nós precisamos ter esperança. É por isso que nós precisamos levar o Evangelho. Paulo, no capítulo 3, ele vai dizer que muitos daqueles irmãos que estavam vivendo agora, até mesmo olhando com desejo de voltar àquelas práticas pagãs que circundavam aquela igreja, ou aquelas igrejas da ilha de Creta, Paulo está dizendo, pare com isso, olhe de onde Deus te tirou, olha que graça é essa que se manifestou.
E nós podemos olhar para as pessoas que são pecadores que nós muitas vezes separamos, para colocar no pior tipo de pecadores. E a gente precisa crer que a graça de Deus pode salvar aquele. A graça de Deus nos alcançou. E se não fosse a graça, nós poderíamos estar incorrido em diversos pecados, senão aqueles que ainda não foram alcançados pela graça estão. É por isso que a graça de Deus tem esse lado também de disciplinar, de nos ensinar, porque nós perdemos as condições de saber como é viver. Nós não sabemos mais como é viver bem, senão pela palavra de Deus. E é por isso que o Evangelho também, ele precisa ser lembrado a nós cristãos a cada dia. Como nós devemos proceder uma vez salvo, como nós devemos agir de forma que agrade a Deus. E nós olhamos então que a graça de Deus, ela faz isso. Ela faz com que a gente possa renunciar à impiedade. Que a gente possa deixar de lado as nossas vontades mundanas. Que a gente possa ter uma maneira de viver que é uma maneira sóbria, uma maneira justa, uma maneira piedosa. Uma maneira que não é marcada por aquilo que pessoas que caminham nesse tempo, como se não tivesse um amanhã, caminham. Nós precisamos caminhar aqui nesse mundo de modo diferente. Isso faz parte, inclusive, da evangelização. Faz parte de nós buscarmos uma vida santa, para passarmos desse Deus que é santo. E através das nossas palavras e do nosso viver, as pessoas possam ser impactadas pelo Evangelho de Cristo, pela graça de Deus. E essa graça então nos ensina a viver dessa forma diferente. Ela pode ensinar as pessoas que estão nessa vida, uma vez que essa graça, ela alcançando vidas, ela transforma o viver. Então nós devemos nutrir esperanças para que a graça de Deus alcance aqueles que estão do nosso lado, mas que a graça de Deus nos faça viver de modo piedoso, de modo que nós possamos ser notados como um povo diferente. Não necessariamente porque nós nos vestimos diferente, porque usamos o cabelo diferente, mas principalmente por causa dos nossos valores, que sim, vão ter inclusive implicações no vestir, no falar, como se portar diante de situações, mas nós precisamos a certeza aqui de que nosso caminhar, ele precisa ser chamado a atenção, chamar a atenção de outras pessoas e apontar para Deus. Nós também olhamos que essa graça, ela nos faz aguardar a volta do nosso Salvador. Nós olhamos então que a graça de Deus, ela é completa. Ela faz com que o nosso passado seja transformado, o nosso presente seja vivido de um modo diferente e faz também com que a gente tenha uma perspectiva de futuro, uma perspectiva verdadeira. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele diz a Tito, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo por nós para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Nós olhamos então que essa espera que nós temos de Cristo, dele voltar, não é uma espera qualquer, é uma esperança bem-aventurada. Nós esperamos e nos alegramos nessa esperança de que Jesus vai voltar. E inclusive isso vai trazendo impacto no nosso viver diário. Nós não vivemos de modo em que não haverá um fim, não haverá uma prestação de contas e que as coisas desse mundo não irão nos passar. Nós podemos olhar a partir desse texto aqui, inclusive fornecer esperança para essas pessoas, mas essa esperança só pode ser fornecida se uma vez somos alcançados pela graça de Deus. Muitos têm esquecido
A gente precisa ser lembrado da volta do Senhor Jesus. E isso precisa mexer com a gente. Às vezes nós estamos nessa caminhada e nós ficamos tão distantes do Senhor. Período de isolamento, às vezes nós fazemos tantas coisas e esquecemos de dar esse tempo, de ter um tempo íntimo com Deus, de crescermos com o nosso Senhor. Nós vivemos como se a pandemia fosse passar e a vida vai seguir normalmente e parece que a gente não vislumbra, às vezes estamos assim, não vislumbramos o retorno glorioso do Senhor, mas nós somos chamados aqui, somos lembrados de que esse Senhor vai voltar. E a gente pode aguardar com esperança, pode aguardar com toda a confiança e pode desejar essa volta do Senhor, esse aparecimento glorioso de Cristo, porque uma vez sendo entregue, o verso 14 diz isso, ele se entregou por nós, ele fez isso para nos remir, para trazer a gente condenado por causa do pecado sobre a dominação demoníaca. Nós agora somos redimidos, nós somos comprados pelo sangue de Jesus, purificados agora para sermos um povo do Senhor, para sermos consagrados, destinados a viver uma vida para Deus, refletindo através das nossas boas obras, que o próprio Jesus, ele disse no Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, versículo 13 a 16, ele usa duas metáforas e fala sobre o sal e a luz. E ele diz que nós precisamos, uma vez alcançados pela graça de Deus, vivermos de modo diferente nesse mundo. E que as nossas obras, elas glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Aqui, as obras, boas obras, são destacadas nessa carta. Mas eu lembro você, não podemos isolar essa expressão, essas duas palavras, porque ela está estritamente ligada àquilo que Cristo fez, de se entregar por nós. É através dessa entrega que nós podemos, então, apresentar boas obras a Deus. Nós precisamos, então, assim, ver esse Cristo que uma hora se entregou por nós, mas esse Cristo que Paulo diz, no versículo 13, vai voltar em glória. Isso traz esperança e nós devemos evangelizar, até porque nós não sabemos quando esse Cristo voltará. E a gente precisa levar Jesus a essas pessoas que ainda carecem, que precisam de um despertar, que precisam entender que o amanhã, ele pode não existir aqui. E como nós estaremos, como essas pessoas estarão diante de Deus. A graça de Deus, ela nos faz então aguardar a volta do nosso Salvador. Ela nos traz esperança para continuarmos vivendo aqui de modo diferente. Eu gostaria já de passar as considerações finais. E embora eu tenha chamado a atenção sobre isso, já no decorrer dessa mensagem, o assunto da graça salvadora, o assunto dessa graça que nos ensina como a viver, o assunto dessa graça que nos faz aguardar a volta de Jesus, não pode ser diferente. O assunto dessa graça, como eu disse, que se manifestou desde o Antigo Testamento, que se manifesta de forma tão clara na pessoa de Cristo Jesus. Essa graça está disponível ainda hoje, para que a gente possa tomar essa decisão de estar ao lado de Cristo, e sermos alcançados pelo trabalho de Jesus e desfrutarmos de uma vida com Ele. E a partir daí nós somos então estimulados a vivermos uma vida, agora alcançados pela graça de Deus, a alcançarmos outras pessoas. Somos levados a ter uma vida diária em que a graça de Deus seja refletida. Isso, ainda mais nesses dias, não se dá de forma maior, senão de outras maneiras, pelo menos para a maioria, dentro do ambiente familiar. Que a gente possa refletir a graça de Deus dentro desse ambiente. No tratamento, na paciência, que às vezes nas preocupações ela acaba indo embora, mas nós precisamos cultivar isso.
Nós precisamos cultivar o diálogo, a oração com o Senhor e também a oração em família. Mas eu sei que algumas pessoas estão trabalhando ainda nesse tempo, estão precisando trabalhar, são serviços essenciais. É tempo também da gente levar a graça para essas pessoas. Vivermos dessa forma, de modo que essa graça mude o nosso dia a dia e a gente possa falar dessa graça, para que essas pessoas também tenham a mesma esperança que nós temos. Nós precisamos fazer isso entre igreja, lembrarmos dessa graça e nos fortalecermos para que a gente continue essa obra de sermos agentes do reino de Deus, para que o reino de Deus possa ser cumprido também aqui, aonde nós vivemos, aonde nós passamos. Que Deus nos ajude nessa tarefa, nessa autoridade, que não é uma autoridade pautada em quem nós somos, uma autoridade que não é pautada em pensamentos humanos, mas é no próprio Deus. Como eu disse, é claro que a nossa vida transformada, a nossa vida de testemunho, ela vai trazer impacto à vida das pessoas. Geralmente é assim. As pessoas são chamadas a atenção pelo nosso modo de viver. Mas nós não podemos deixar de confiar na graça de Deus. Confiar para além das nossas mãos. Confiar no Senhor, que nos dá essa autoridade. Como Paulo falou a Tito, isso serviria para aqueles irmãos, para aquelas pessoas que estariam ouvindo Tito, para que ninguém menosprezasse as palavras de Tito. Se é a palavra de Deus, se é a palavra de Deus que saiu da boca de Tito e sai da nossa boca também, as pessoas não podem nos menosprezar. E a gente precisa falar, ainda que isso aconteça, mas a gente precisa falar. A graça de Deus, então, ela é uma grande motivadora para que a gente vença os desafios da evangelização. Até porque, eu gostaria de encerrar assim: uma vida sem a graça de Deus não tem graça. Muitas pessoas estão rindo, estão mostrando, os seus dentes aí, mas não estão tendo uma vida com graça. E quando nós bem observamos aqui, quando a nossa vida não tem a graça de Deus, ela é uma vida sem graça. Isso também tem implicações na eternidade. Gostaria de orar com você. Gostaria que aonde você estiver aí, que você possa fazer, então, curve a sua cabeça também. Pense nessa graça do Senhor. Se você que ainda não foi alcançado, pense sobre esse Deus que se move, um Deus trino, se volta para que a gente possa ser resgatado por Ele, ser redimido. Pense se isso não é verdade também no seu coração, na sua mente, se isso não está fazendo sentido. E se isso te alcançou de alguma forma, se você tem acreditado nisso, se você creu nisso agora, faça contato conosco. Mas ore nesse momento. Ore também você, irmão, para que a graça de Deus seja sempre esse lembrete. A cada manhã a gente possa acordar e lembrar da graça de Deus, que nos trouxe salvação, que nos trouxe então uma maneira de viver diferente e que também nos faz aguardar o retorno glorioso do nosso Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Deus Santo, mais uma vez nós aqui, Senhor, diante da Tua palavra, Pai, nós temos esse compromisso de darmos uma resposta. Acreditarmos na Sua palavra e darmos crédito a ela, ou menosprezarmos a Sua palavra, entendendo que quando nós menosprezamos a Sua palavra, estamos menosprezando o Deus dessa palavra. Nos ajude, Deus, a estarmos no primeiro grupo. Nos ajude a estarmos com o nosso coração voltado, entendendo essa graça do Senhor, que transforma o nosso viver, que muda, Senhor, a nossa mente, a nossa vida e também, Senhor, o nosso destino no futuro. Permita, Senhor, que possamos crescer através desse momento diante da Sua palavra.
Permita, Senhor, que as pessoas que estão ao nosso lado possam ver isso, os nossos familiares, os nossos amigos, na maneira que nós nos comportamos, falamos, que eles possam ser chamados a atenção de que há algo diferente em nós. E nós sabemos, Deus, que não é mérito nosso, mas é fruto da sua graça. E que juntos possamos cada vez mais levar essa palavra graciosa adiante. Essa palavra graciosa que envolve, sim, temas, Senhor, que são difíceis. Como o próprio Tito precisou ser estimulado pelo apóstolo Paulo, tanto tempo atrás. E que se vale hoje também para as nossas vidas, diante dos desafios que nós temos, da modernidade ou da pós-modernidade, dos pensamentos, Senhor, que surgem a cada instante, mas que o Senhor, a cada dia, esteja nos fortalecendo, para que o nosso papel seja então cumprido, que o nome do Senhor seja glorificado e que possamos, Senhor, passar adiante, que uma vida sem a graça do Senhor, ela não tem graça nenhuma, que nós possamos a cada dia então experimentarmos essa graça do Senhor, em nome de Jesus que nós oramos, amém, amém. Desejo de que Deus os abençoe, que Deus nos fortaleça nesse dia, para a honra do nome dEle, para a alegria nossa, para o nosso crescimento também. Então, olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. De quem te quer bem, o Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Que o amor de Deus Pai, que a graça redentora de Jesus, seu Filho amado, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, ajudando-nos a viver testemunhando de Jesus que vive em nós, desde agora e para sempre. Amém. E recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além, além. Amado da minha alma, descanso em ti, o teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos, e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma.